come for action. The time has come to believe or don't believe. No programa anterior. Vimos que a árvore da ciência do bem e do mal era Eva, assim como a árvore em Apocalipse 22 é a noiva de Cristo. Mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, parte 1, dia 25 de setembro de 57. Ora, a árvore no meio do jardim, ou a árvore era a mulher. A árvore era a mulher. A árvore a qual disse que não era para comer do seu fruto. Em outras palavras, essa árvore, na verdade, podia produzir algo. Deus já havia avisado eles. Olha, na verdade, essa árvore pode produzir algo. Mas eu não quero que vocês produzam isso através desta árvore. Ela tem essa capacidade. Ainda que ele não tivesse revelado plenamente o que aquilo significava, mas ele disse, esta árvore da ciência do bem e do mal pode produzir um fruto. Aí o profeta disse assim, agora eu vou provar pelas escrituras, se você apenas for paciente por alguns minutos, que a árvore, as duas árvores que estavam lá, eram um homem e uma mulher. E aí... As 4 unções falsas nos filhos de Satanás vieram contra as 4 unções verdadeiras durante as 7 eras. Então aqui era leão versus leão. Já vou provar para vocês algo maravilhoso. Você vai ver que o que nós estamos falando é a verdade. Eu não tenho tempo de entrar lá no primeiro selo e retroceder do capítulo 8 ao capítulo 7 de Daniel para provar pela palavra, verso por verso, aquilo que eu estou dizendo é verdade. Vocês que conhecem a Bíblia, vocês vão ver, tá? Qual era o segundo animal? Um urso. Qual era o terceiro animal? Leopardo. Olha que interessante, irmão. O urso verdadeiramente é mais forte que o boi, não é? Não é isso? Aqui era uma briga igual. Mas conforme Satanás engana aquela igreja, ela vai perdendo força e ela vai usando, Deus vai dando a ela outras unções. Mas todas essas unções veja que o urso derrota o boi. O leopardo é mais rápido do que o homem. É o animal mais rápido do planeta, até onde eu saiba, de 4 patas, é o leopardo. Então em velocidade, ninguém pode pegar o leopardo, não é? E aqui, por último, era o que? A águia versus a criatura terrível. E no programa de hoje, os 4 generais de Deus versus os 4 generais de Satanás. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Mais uma vez estamos aqui em Curitiba, uma noite um pouco fria, no tabernáculo. Estamos de volta, muito felizes, muito animados, com muita expectativa em nossos corações e muito animado também pelos grandes testemunhos que nós temos ouvido da obra de Deus. Ao redor do mundo, ao redor desse país, aqui no meio do nosso povo, aqui dos mais chegados da nossa igreja. Deus verdadeiramente tem se movido, como nós vimos no programa anterior. E hoje nós vamos tentar acelerar um pouco o nosso tempo. Como sempre, estou tentando cada vez fazer este programa o mais conciso possível, o mais aproveitável possível, sem perder muito tempo, porque nós sabemos que nessa hora nosso tempo é valioso, temos muito caminho a percorrer. Então eu peço a ajuda de vocês, continuem aí com o seu caderno, com o seu lápis. Nós vamos usar o quadro mais uma vez. Aqui temos algo especial nesta noite, vamos voltar um pouquinho onde nós paramos e vamos adicionar algumas coisas mais. E eu quero mostrar algo para vocês, conectar mais alguns pontos. Nós sabemos que esta unção que tem vindo para nós aqui nesses dias, esta unção da águia, aquele espírito ágil, aquele espírito rápido de conectar um ponto com o outro. O profeta de Deus, a unção que foi trazida para nós nesses últimos dias, foi a unção de conectar aquilo que as pontas soltas, não é? Conectar os pontos. Nós estamos vendo que hoje realmente chegou a hora de nós termos uma mensagem conectada, uma mensagem conexa, aliás. Termos uma mensagem conexa, uma mensagem conectada, uma mensagem que seja inteligível para nós, porque a Bíblia diz que quando chegasse esta hora, os sábios entenderiam. Então nós pedimos que o Espírito de Deus, aquele que
tem sabedoria, diz lá no livro de Apocalipse. Aquele que tem sabedoria, ele disse para fazer algo, que era para calcular aquele número. Isso significa, você tem que fazer algo. Nós vamos entrar em algumas coisas aqui, vamos repassar. Eu queria apenas deixar esta mensagem para vocês. Olha, a mensagem, quando ela vem para nós, da boca de um profeta, Deus espera que você faça algo. Deus espera que você seja aquele interessado em saber, em conectar aquilo que o profeta está dizendo. Né? Aí você disse, mas o profeta veio para conectar as pontas. Sim, é verdade. Mas a maneira que o profeta trouxe a mensagem para nós, ainda nos é necessário o grande ensinador, o Espírito Santo, para vir nos dar entendimento daquilo que o profeta estava falando para nós. É nesse sentido que eu estou dizendo conectar a mensagem, porque parece que às vezes o profeta está se contradizendo, e não é isso. Nós vamos ver que na verdade, isso aqui é verdade e isso aqui é verdade. Um grande exemplo é Mateus 28:19, onde Jesus disse para ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo após vem Pedro, no dia de Pentecoste, e disse que eles deveriam ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, você não pode descartar nem Atos 2:38 e você não pode descartar Mateus 28:19. Mas o Espírito que pode conectar essas duas escrituras e fazer a luz de Deus brilhar, não é? O verdadeiro Urim Tumim, o Velho Testamento e o Novo Testamento, toda a palavra de Deus revelada, é só o Espírito Santo através do novo nascimento que pode fazer isso, não é verdade? E nós sabemos que o novo nascimento tem vindo a nós através da mensagem. A mensagem que traz o novo nascimento é esta mensagem trazida pelo profeta de Malaquias 4, 5, 6. Antes de nós entrarmos no nosso assunto, mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu apenas sou um irmão de vocês, um de vários outros que estão ao redor dos 4 cantos da terra, trazendo o quê? Uma mensagem nova? Não, apontando para algo que foi trazido por um homem vindicado por Deus, um profeta prometido na Bíblia e foi sancionado pelo próprio Jesus, corroborado, melhor palavra seria essa, pelo próprio Jesus. Ele disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele estava se referindo aos 2 Elias que aparecem em Malaquias 4, versos 5 e 6. E nós sabemos que o primeiro Elias veio para os judeus e o segundo Elias vem para os gentios, não é verdade? Então nós vemos que tudo o que nós estamos fazendo hoje, como nós mencionamos aqui, Efésios 4, onde aparece o ministério quíntuplo, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, eles não têm um ministério próprio. A grande falha de muitos homens hoje, eu percebo, pelo menos na minha visão, é que eles tentam ter um ministério próprio. Essa é a maior falha que alguém pode cometer, tentar desenvolver um ministério próprio, um ministério diferente do ministério que nós já temos, que é o ministério de Cristo, que foi manifestado em um profeta. Então, se isso é verdade, como é que você vai testar um verdadeiro ministro? Se ele está debaixo do ministério de Malaquias 4, 5, 6. Se ele está apontando para o que o profeta disse, para o que a Bíblia disse. Veja, o profeta não disse nada. Irmãos, lembre-se disso. Isso aqui é uma chave, um segredo que o diabo odeia e detesta. O profeta não disse nada que ele não tenha visto na Bíblia. Tudo que o profeta disse, ele viu em algum lugar na Bíblia. Ele não estava com suas conjecturas e a revelação dele não veio fora da Bíblia. Deus não veio trazer um outro capítulo 23 de Apocalipse. Não. Deus estava usando todos os capítulos da Bíblia para revelar a sua palavra. E eu acho que esse é um bom princípio para nós usarmos no nosso trabalho, não é verdade? Aqui nesse ministério, o qual eu e você, nós somos partes. Estou aqui apenas para tentar lhe apontar para aquilo que o profeta disse, certo? Não estou aqui para dizer que eu sei tudo, não estou aqui para dizer que eu sou mais especial do que ninguém. Se você está confiando no irmão Billy ou você está confiando em qualquer outro homem, até mesmo seu pastor, você está perdido. Todos nós falhamos, todos nós temos falhas, todos nós viemos do pó, somos fracos, somos sujeitos a paixões,
assim como você é, assim como todo homem nascido de mulher é. A diferença nossa é que nós somos nascidos do céu, temos o novo nascimento, temos o Espírito Santo e é nisso que nós estamos confiados. Então, você deve sempre olhar para Jesus, a palavra, que nós tentamos fazer para aqueles que nos ouvem, para aqueles que entram em contato com este trabalho que nós fazemos aqui. Nós podemos dizer que não somos culpados de tentar atrair homens para nós mesmos. Se verdadeiramente a unção que estava no profeta está em nós, nós vamos apontar as pessoas para a palavra, para Cristo. Nunca para nós, até porque seria loucura apontar alguém para nós mesmos. Somos apenas o que? Instrumentos usados por Deus para apontar o caminho do céu. Esse é um verdadeiro ministro, na minha opinião. Certo? Não passo disso. Nenhum ministro verdadeiro deveria passar disso. De nós estarmos apenas apontando o caminho do céu, a palavra revelada. Cada um de acordo com a fé que lhe foi dada, cada um de acordo com a administração que Deus lhe deu, ou com a administração que ele tem, que foi dada pelo nosso Senhor Deus. Não é verdade? Nós vamos lá em 1 Coríntios 12 e nós vemos que há diferentes administrações, há diferentes dons, cada um administra diferente, cada um ele tem que trabalhar de acordo com aquilo que Deus fez ele. Cada ferramenta diferente vai atuar, ela vai operar da maneira que Deus fez aquela específica ferramenta. Só gostaria de dizer isso para vocês, lembrar-vos. Agora, você tem a obrigação, você tem o dever de conferir tudo o que nós estamos falando com a palavra de Deus, com a mensagem do profeta. Se você ver algo que nós falamos aqui, que não condiz com a mensagem ou com o que o profeta disse, descarte. Fique com o que a Bíblia diz, fique com o que o profeta disse, tá certo assim? E não fique com aquilo que vem das nossas próprias interpretações. Mas agora, se nós estamos apenas ecoando aquilo que o profeta ecoou lá atrás, que o profeta ribombou lá atrás, não é? Porque o trovão é isso. O trovão é o ribombar do som original que havia explodido lá atrás, não é verdade? O trovão, ele bate em algum lugar e ele emite de volta aquele eco para um outro lugar, e aquele outro lugar emite o mesmo eco para outro lugar, e assim o som dos trovões varrem a terra inteira. Isso que nós deveríamos ser, apenas como se fôssemos, como o profeta disse, refletores da luz de Deus, refletores para o mundo, refletores para um mundo que está caído no lamaçal do pecado, não é verdade? Só isso que nós somos sujeitos às mesmas falhas que qualquer outra pessoa está sujeito, não somos mais especiais do que ninguém, não somos exclusivos, tá? Não somos exclusivos, não somos os únicos que temos a luz ou mais luz. Não creio nisso, porque a Bíblia disse que Deus tiraria um povo dos 4 cantos da terra, tá? Então, essa exclusividade pertence à noiva do Senhor Jesus Cristo, que é composta de muitos membros, tá? É composta de muitos ministérios, no sentido de ofícios, que está contido lá no livro de Efésios, capítulo 4. Muito bem? É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Sou apenas um pequeno irmão de vocês. Não passa disso. E poderia dizer o seguinte: era um dos piores pecadores, salvo pela graça, estamos ainda batalhando, estamos ainda lutando, estamos ainda, não como que tenhamos já atingido, mas estamos prosseguindo ao alvo, não é? Da soberana vocação. Estamos continuando, apesar de que ultimamente temos visto que a hora tem chegado, o momento tem se aproximado, as coisas têm acelerado de uma maneira sobrenatural, né? Você que tem um olho espiritual, você que está acordado, você que está despertado por causa da palavra de Deus, você está vendo estas coisas, tá certo assim? Você que tem nos acompanhado, que não faz parte desse ministério, tá? Vamos dizer assim, no sentido de não estar aqui em Curitiba, não estar em Toledo, não estar em Londrina, não estar lá em Porto Alegre, não estar junto com esse corpo de crentes os quais nós sempre temos
o contato mais próximo, mas lembre-se, eu creio que você é parte do mesmo ministério, o ministério de Cristo, parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, e se tem algo que nós fizemos de bom, isso aí foi o Senhor Deus que fez através dos seus servos, não é? No Novo Testamento, a palavra pregador é interpretada como profeta. Então, todos nós somos profetas. Os verdadeiros homens de Deus que têm pregado esta palavra são profetas. São homens que têm propagado uma mensagem revelada através de um profeta maior, não é verdade? E todos nós estamos debaixo desse ministério, apenas, como eu disse, ecoando a mensagem que foi emitida através dos lábios deste vaso terreno, não é? Que estava prometido em Apocalipse 10, verso 7. Você tem todo o direito de discordar de nós, mas eu disse, nós estamos aqui nos esforçando o máximo que nós podemos para olharmos a palavra de Deus com a unção da águia, com o olho de Deus, não é? Com o olho de Deus para enxergar a hora que nós estamos vivendo, não é? O tempo que nós estamos vivendo, as condições requeridas para, ou seja, para analisarmos em que condição nós deveríamos estar na hora que nós estamos vivendo. E é triste dizer que a maioria das pessoas, as massas, estão despreparadas, não é? Nós sabemos que é um grupo pequeno que vai no rapto, e nós sabemos que a única coisa que prepara a noiva de Cristo é a sua palavra, é a palavra do noivo, não é? Foi a voz que disse, eis aí o esposo. Foi aquela voz que estava querendo prepará-las, mas teve 5 sábias que prepararam elas as suas lâmpadas por causa de um aviso, por causa de uma voz, por causa de uma mensagem, por causa de um alarido, e as demais acharam que ia cair no colo delas sem fazer nada, né? O velho espírito de engano de Satanás para pintar Deus como um mago, como um mágico, não é? Vai fazer uma mágica e você vai no rapto. Se você ainda pensa assim, que você não tem que fazer algo, você está redondamente enganado. Tem uma obra para você fazer? Sim. Se você está esperando algo acontecer, você já foi enganado. A parte que era para Deus fazer, Ele já fez. A parte que falta fazer, o profeta disse isso numa mensagem chamada Deus cumpre sua palavra, onde ele disse que Apocalipse 19 diz que a noiva tinha se preparado. Mateus 25 disse que as virgens prepararam as suas lâmpadas, as sábias. Elas prepararam, não foi Deus que preparou para elas. É algo que você tem que fazer, meu irmão. É você que tem que fazer essa obra, certo? Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de dizer, nós estamos vivendo num mundo em que o povo de Deus está completamente, ou não diria completamente, mas está enormemente tomado pelo medo. Tudo assusta o povo de Deus. Tudo o povo de Deus parece que tem que se assustar. Parece que não existe uma certa sobriedade, uma certa posição de coragem, não é? De bravura para que você encare os exércitos inimigos. Irmãos, nós passamos essa hora. O temor não pode mais paralisar a igreja do Deus vivo. O temor que Esther tinha de não entrar na presença do rei teve que acabar. Ela teve que fazer algo. Esther teve que entrar na presença do rei. Não foi o rei que foi lá onde Esther estava, foi Esther que foi onde o rei estava. Não é verdade? Ela foi treinada a vida toda para aquele momento. Lembra que lá de onde estava Mardoqueu, ele mandou uma mensagem através daquele outro homem. Ele não estava fisicamente presente, mas ele manda uma mensagem e ele disse, olha, quem não poderia dizer que você não foi preparada para este momento? E eu estou dizendo para você foi preparado para esse momento que nós estamos atravessando agora, viu? Ou você toma coragem, ou você vai perecer, não é verdade? Está na hora de perder o temor. Provérbios 25, verso 29 diz assim, o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Está vendo aí? O temor do homem cria uma armadilha para ele mesmo cair naquilo. Está na hora, meu irmão, de você se levantar, não é? Vamos adiante. Lembre-se que na visão da noiva, não era o profeta que estava marchando na visão da noiva. Era a noiva que estava marchando, não era? Debaixo da voz do profeta, da mensagem do profeta,
E o que a voz dizia? Continue em marcha, continue em marcha. Quando elas estavam querendo sair, quem tinha que marchar era a noiva, na prévia da noiva. Vocês lembram da visão, não é verdade? Muito bem, vamos para o nosso assunto, que nós já tomamos bastante tempo aqui, no nosso princípio. Olha só, falamos no programa passado, eu vou ter que repassar aqui algo rapidinho e vou fazer em duas partes. Vamos lá rapidinho. Olha, no programa passado nós falamos, mostramos onde o profeta mostra para nós, através da Bíblia, que as duas árvores no Jardim do Éden eram um homem e uma mulher. A árvore da ciência do bem e do mal era Eva, e a árvore da vida era um homem, não é? E eu havia dito que era Adão no programa passado. Vocês se lembram disso, não é verdade? Eu disse que era Adão e Eva. E é Adão e Eva mesmo. Irmãos, assim como o fruto que Eva comeu não é uma maçã, a árvore também não é uma árvore literal. Entendeu? Assim como a fruta, o fruto, aliás, não é uma maçã, a árvore do qual ela tirou esse fruto também não é uma árvore literal. As demais árvores do jardim são árvores literais. Mas aquelas que estavam no jardim, no meio do jardim do Éden, estas não são árvores literais. Não, senhor. Mas é uma árvore que produz ser humano. Aí, até uma irmã fez uma pergunta, eu respondi no sábado passado. Como vocês estão me acompanhando, eu vou repetir aqui. Olha, a pergunta era, bom, se Eva era a árvore da ciência do bem e do mal, por que a Bíblia diz que ela comeu do fruto daquela árvore? Entendeu? Ah, mas como? Se ela é a árvore, como que ela vai comer do próprio fruto, não é verdade? Foi justamente isso que Eva fez. Eva experimentou algo que ela não sabia que tinha dentro do seu próprio corpo. Eva experimentou algo que estava dentro de si própria, que ela não sabia que existia. Você viu o que diz lá em Provérbios 30? Nós lemos aqui, vou ler de novo para vocês. Vamos ver aqui. Ó. Provérbios 30 diz assim, ó. Verso 20. O caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Tá, peraí. O que é cometer adultério? Não é cometer um ato sexual? Vamos falar abertamente aqui, não é? Cometer um adultério, cometer um ato sexual. Pois é, mas na linguagem bíblica é comer. Está vendo aí? Então, onde diz que a mulher comeu, ela cometeu um ato sexual. Tá ok? Onde fala comer, quer dizer um ato sexual. E eu vou falar mais. Você sabia que em Apocalipse 10, onde diz que João comeu o livro, ali também é um ato? É um ato entre Cristo e a sua noiva. Ela sendo engravidada dele através de um ato. Que ato que era esse? Comer o livro. Pois é, a palavra de Deus é semente. Não é isso? A palavra de Deus é semente. E quando ela recebe aquela semente, ela vai reproduzir a Cristo. Não é? Então, aqui nós vemos, o caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Não é? Muito bem, vamos voltar ali. Eu tinha mostrado para vocês sobre essas duas árvores. Agora, deixa eu mostrar algo aqui. Aí você diz assim, peraí então, irmão Billy, vamos pensar um pouquinho aqui. Então quer dizer que a árvore era Eva. Sim, o profeta disse que era. Né? Eu tenho inúmeras citações aqui, não é nenhuma nem duas, são inúmeras citações, não vou usar hoje à noite, porque eu tenho outro assunto para nós falarmos. Bom, se a árvore da ciência do bem e do mal era a mulher, não é? Então quer dizer que a árvore da vida era o homem. Mas quem era o homem que estava no Jardim do Éden? Aí o profeta disse, em algumas citações ele disse, era Cristo. Sim, mas onde é que Cristo estava manifestado? Cristo estava manifestado em seu filho Adão, entendeu? Então a árvore da vida que estava no Jardim do Éden era Adão. E a árvore da ciência do bem e do mal, que estava no Jardim do Éden, era Eva. Aí você diz assim, mas que coisa, né? Então, se Eva, ela comeu de um fruto que estava dentro dela mesmo, mas ela não sabia, isso significa também que Adão
poderia ter comido da árvore da vida que estava dentro dele também e ele não sabia? Exatamente. Adão não sabia, ele não tinha a revelação de como fazer aquilo. Vou ler para vocês aqui o profeta falando. Ele sabia que era possível, porque Deus havia dito para ele, olha, multiplicai e enchei a terra. Mas Deus não revelou para ele, Deus não havia mostrado para ele ainda que ele tinha que fazer algo. Ele tinha uma obra para fazer. Era uma revelação que Deus daria para ele. E a mulher já tinha algo dentro dela que poderia trazer a vida através daquela árvore da ciência do bem e do mal, que não era a maneira que Deus queria trazer, mas era possível. Certo? Porque Deus havia avisado, olha, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, daquela árvore não toqueis, não comeis, não é verdade? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em outras palavras, tem um ato que é possível ser feito, já estou te avisando que pode ser feito. Tanto é que quando Eva volta para mostrar para Adão a sua nova descoberta, Adão imediatamente sabia que era contrário à vontade de Deus, porque Deus já havia avisado ele. Havia avisado eles, ela também sabia, não é? Olha o que o profeta vai dizer aqui. Olha, perguntas e respostas, 30 de agosto de 64, parágrafo 317. Adão não sabia ainda que este ato poderia ser feito. Falando do ato lá da mulher. Está vendo? Ela foi feita fêmea, certamente ela teria chegado àquilo mais tarde, mas vocês vejam, a soberania de Deus para se mostrar como Salvador e assim por diante, como expliquei tantas vezes. Mas Satanás sabia disso, pois ele veio a ela na forma da serpente, a qual era uma besta, e uma besta veio a ela e ela foi engravidada por Satanás primeiramente. Muito bom, não é? Olha, vocês entenderam, a árvore da vida estava representada em Adão. Não é? A árvore da ciência do bem e do mal estava representada em Eva. Né? Eva podia trazer, dependendo da semente que ela recebesse, ela ia reproduzir segundo aquela espécie da semente que ela recebesse. Se ela recebesse a semente original que estava dentro de Adão, ela poderia reproduzir mais filhos de Deus, assim como Adão era filho de Deus, segundo Lucas 3, verso 38. Adão era filho de Deus, tá ok? Muito bem, vimos que essas duas árvores eram essas duas pessoas. Tem mais coisa aqui, vamos lá. Agora, nós tínhamos as duas árvores, uma árvore deste lado, que era chamada a árvore da ciência do bem e do mal, e deste lado nós tínhamos a árvore da vida, correto? Agora, se Adão tinha vida eterna, não é verdade? Adão tinha vida eterna, e se Adão era aquela árvore da vida, o que aconteceu para ele entrar na morte também? O profeta explica na mensagem Casamento e Divórcio. Sabia? O profeta explica como é que ele deixou de ser árvore da vida e também entra na mesma categoria daquela árvore quando ela havia sido já corrompida. Aqui o profeta vai explicar algo para nós. Ele diz assim, ele fala assim, na mensagem de Casamento e Divórcio, dia 21 de fevereiro de 65, parágrafo 221. Ele vai mostrar o seguinte para nós. Presta atenção. Pensa comigo aqui agora. Coloque aí sua mente espiritual para pensar. Eva, naquele momento, não tinha nada de errado com ela. Não havia nada de errado. Ela estava esperando receber algo do marido, Adão, para que ela pudesse prosseguir, ir adiante. Mas antes que ela pudesse completar a ordem de Deus, que era para multiplicar e encher a terra, antes que Adão tivesse concluído esse programa, e o profeta disse o seguinte aqui, antes de eu ler isso, olha o que o profeta fala de Adão. Ele disse assim, ele disse que Adão foi lento.
Adão foi lento, foi devagar, não é? Adão foi lento, ele foi devagar. Olha aqui, ó, mensagem Apocalipse capítulo 5, parte 1, do dia 11 de junho de 61, parágrafo 123. Você sabia que Adão era para ter feito algo? Não era Deus que ia fazer aquilo ali, era ele que deveria ter captado aquilo que Deus queria que ele fizesse. Olha o que o profeta vai dizer, irmãos, não é minha palavra, não são minhas palavras. Adão, o profeta disse que ele foi devagar demais, ele foi lento demais. Já leu isso aí na mensagem? Está na mensagem Apocalipse capítulo 5, parte 1, dia 11 de junho de 61, parágrafo 123. Agora, na queda, Adão cedeu a escritura de propriedade daquilo. Ele cedeu para Satanás. Satanás tomou a escritura de propriedade, porque Adão foi muito lento. A palavra aqui é lento, lerdo. E ele não redimiu os seus direitos, pois ele não podia redimir seus direitos. Mas Satanás, o qual não era dono legal, mas ele possui isto. Ele é o Deus desta terra. A Bíblia diz que sim, que ele possui isso aí. Você viu o que o profeta disse para nós aqui, irmãos? Tinha algo que Adão tinha que fazer para levar aquela promessa de Deus a cumprimento. E ele ficou lá. Um dia vai acontecer. Ele não viu que era algo que ele tinha que fazer. Eu tenho várias citações aqui, irmãos. Nós poderíamos passar a noite aqui falando só disso. No caso de Abraão, Abraão fez exatamente a mesma coisa. Abraão foi lento. Sabe por que Abraão levou todo aquele tempo para ter o filho da promessa? Sabe por quê? Porque ele foi lento. Ele tinha que ter feito algo. Claro que nós sabemos, irmão, que tudo nisso está a soberania de Deus. Tudo nisso está o programa de Deus. Tudo nisso está a presciência de Deus. Mas eu estou falando a parte dele. Abraão também foi lento. A mulher dele foi mais rápida do que ele. Essas duas mulheres, Sara e Eva, foram mais rápidas do que o marido delas. O problema de Eva é que ela queria que a coisa funcionasse e ela vai lá e pega uma coisa que não deveria ter sido feita, mas ela estava captando algo. Ela disse, tem algo que nós temos que fazer. Talvez seja isso, que a Bíblia diz que ela foi enganada. Talvez seja isso. Sara fez exatamente a mesma coisa. Talvez seja isso, Abraão. Você pode dormir com Agar e você vai produzir isso. E o marido ficou lá. Eles deveriam ter feito algo. Eles deveriam ter captado. Você viu o profeta dizendo? Adão foi lento, foi devagar, foi lerdo. Antes, quando ele percebeu, aí Satanás foi mais ligeiro do que ele. Você viu ali que nós vimos as unções, a unção do leopardo, que é mais rápida do que do homem? Aquela unção do leopardo estava lá no jardim do Éden. Foi mais rápido do que o homem. Foi mais rápido do que Adão. Porque a Bíblia disse que ela era o animal mais astuto, mais sagaz que tinha no jardim. Foi mais rápido do que o homem. Pensou mais rápido, agiu mais rápido e introduziu o pecado na raça humana. Você está captando? Que coisa maravilhosa, né? Mas tudo bem. Vamos voltar aqui onde ele disse aqui, ó. Tá, ó. Mensagem do som incerto, 14 de julho de 62. Grava isso aqui, meu irmão, para você ver que não é o irmão Billy que está falando, é o profeta de Deus para esta era. Parágrafo 58, tá bem? Olha, mas aquela vida no coração daquela árvore tem que viver, falando da árvore da vida. Deus disse, eu restaurarei, pois a luz do entardecer tem que amadurecer. No meio daquela árvore fica o coração de Deus. Esta é a árvore noiva para se encontrar com a árvore noivo. Nesses últimos dias, Deus não levantou uma árvore da ciência do bem e do mal. Deus levantou uma árvore noiva, uma árvore palavra. Assim como Adão era, essa Eva que está sendo levantada está chegando na sua restauração completa. Não é aquela árvore da ciência lá, não. Ela é uma árvore palavra que o profeta disse que as raízes dela foram enfiadas no dia de Pentecoste. Palavra. E aquelas vinhas vieram entrelaçadas até o final, não é? Mas tudo bem, calma lá. No meio daquela árvore fica o coração de Deus. Esta árvore noiva para se encontrar com a árvore noivo, bem assim como era no jardim do Éden originalmente. A árvore, as duas árvores de vida. Tome Adão e Eva como uma sombra das duas árvores que, na verdade, ficavam lá, da vida e da morte. Viu o irmão Branham dizendo aqui, nessa citação, parágrafo 58 do som incerto, que as duas árvores que ficavam lá, assim como essas duas árvores que ficam aqui, Cristo e a sua noiva, Adão e Eva lá
que era aquelas duas árvores que estavam lá, era a sombra dessas duas árvores que aparecem aqui no final. A árvore noivo e a árvore noiva. A árvore macho e a árvore fêmea. A árvore fêmea agora recebe a semente original, o pólen original da árvore noivo. Você viu que o profeta disse aqui que aquelas duas árvores que estavam lá eram Adão e Eva? Tá vendo, meu irmão? As duas árvores que estavam lá não eram árvores que você vai lá comer fruto. Não, eram pessoas. Ah, mas o profeta disse na mensagem, no livro das Eras, que a árvore da morte que estava no Jardim do Éden era Satanás. Exatamente, era Satanás. Vamos mostrar algo especial aqui para você. Tá. No momento que Eva estava lá, certo? Ela estava dependendo qual a semente que ela ia receber. A semente que ela recebesse ia determinar que tipo de árvore ela, na verdade, se completaria. Você está captando, irmão? Ela dependia de receber algo do marido para que ela chegasse ao final daquilo que Deus havia prometido para ela. Dependia disso. Qual é a semente que ela vai receber? Se ela recebesse a semente original, a palavra finalizada, concretizada nela, então ela não teria problema nenhum. Aí você diz, não, Mobilho, acho que você está ficando doido. Calma lá, vamos ler aqui para você entender melhor. Tá, vamos ler aqui para você ver o que acontece. Na mensagem de casamento e divórcio, o profeta nos explica um princípio muito interessante. Há uma lei aqui de casamento. Presta atenção, irmãos. Essa lei que eu vou ler para vocês, de casamento, é extremamente importante. Tá? Olha o que ele vai dizer aqui. Em Levítico 21, verso 7, diz assim. Eu vou começar desde o começo aqui. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Agora, a Bíblia está mostrando para nós que se o sacerdote fizer qualquer uma dessas coisas nesta lista aqui, tá? Ele vai ser contaminado com aquilo que ele tocar. Certo? Tá, qual é a lista aqui que descreve para nós? Vamos ver. Salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem chegada a ele que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Ele, sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Olha, não toque no pai morto, na mãe morta, na irmã morta, aqui diz aqui, se ela... E por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Ele não podia tocar, porque lembra que a lei não podia tocar em nada morto, porque ele se contaminava. Então a Bíblia diz, o sacerdote não pode fazer isso. E ele disse, mas tem mais coisa na lista que se ele fizer, ele vai se contaminar. Ele diz assim, não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Está vendo aqui essa lei de Deus? O irmão Branham cita isso aqui, referindo, mais uma vez, também ao que aconteceu no Jardim do Éden, no parágrafo 221, ele fala sobre isso aí, a partir do parágrafo 221. O que ele está mostrando para nós? Olha aqui, vamos agora voltar em Adão. Adão era a árvore da vida, não era? Adão tinha vida eterna, não é? Ele tinha todos os atributos daquela árvore dentro dele. A única coisa que ele não fez foi reproduzir aquela árvore através de Eva. Não é verdade? Certo. Antes de ele fazer isso, o profeta disse, ele foi lerdo, foi devagar, não fez aquilo, e a serpente correu na frente dele e contaminou o ventre da mulher. Não é verdade? Contaminou, colocou uma semente numa mulher que não era dele. Muito bem. Agora, a lei de Deus determinava o seguinte, lá no Jardim do Éden já, tá? Porque o que foi expresso aqui em Levítico é o que Deus sempre pensou, Deus é imutável, certo? Deus não muda. Aqui ele estava apenas colocando em forma escrita aquilo que ele já tinha na sua mente lá atrás.
Tanto que a sentença lá foi justamente essa. Tá bem assim? Muito bem. Quando aquilo acontece, Adão imediatamente sabia. Falar, se eu tocar nessa mulher, se eu tocar nela, eu me contamino, eu vou perder o atributo de árvore da vida e vou me tornar num estado caído como ela já está caída. Por isso que Paulo disse, Adão não foi enganado. Ele entrou ciente do que ele estava fazendo, certo? Então ele parou para pensar, falou, se eu tocar nessa mulher, eu me contamino. Se eu me contaminar, eu perco meus direitos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Deixa eu falar, grava bem o que eu vou falar. Grava bem o que o irmão Billy vai falar aqui agora. Você sabia que Adão era digno de tomar da árvore da vida? Ele era digno. Ele era digno de tomar da árvore da vida. Adão era digno. Ele não era indigno. Ele era digno. Ele vivia na presença de quem? Na presença de Deus. Mas ele perdeu a sua dignidade, caiu, e agora precisava de um parente redentor para recuperar a sua dignidade. Você está entendendo do que o irmão Billy está falando? Adão era digno. Tá? Eva também era digna, antes da queda, de tomar da árvore da vida. Eu vou provar pela Bíblia agora para você. Olha aqui, ó. Quando tudo isso acontece, eles caem, tá. A serpente vem e revela algo para a mulher. Tá? Ela vem e revela algo para a mulher, a serpente. Satanás sabia daquilo, o profeta disse na mensagem de perguntas e respostas que eu acabei de ler. Satanás sabia, vem e revela. Tá. Quando revela para a mulher, o profeta disse, naquela altura, ela era a única que tinha aquela revelação. Nem Adão sabia como que se fazia aquilo. Como é que se faz para trazer fruto dessa árvore? Da árvore da vida ele não sabia ainda, ele não tinha a revelação como fazia para trazer. Mas agora Eva, a serpente vem e revela para ela, ó, através dessa árvore dá para fazer assim e vai produzir fruto. Tá. Quando ele vai lá, quando Adão vai lá, faz o ato com a mulher dele, o mesmo ato que ela tinha cometido com a serpente, que parecia um ser humano, faz o ato, não é? Quando faz o ato com a mulher dele, certo? O caminho para descobrir como é que se fazia da outra maneira ainda estava aberto. Entendeu? Ele descobriu aquela maneira primeiro e agora o caminho para descobrir a maneira original ainda estava aberto. E agora Deus falou assim, vamos fazer agora vamos ter que fazer algo. Nós vamos ter que fazer algo por quê? Ele já descobriu essa via, certo? É a via caída. Mas ele ainda tem a possibilidade de ele agora tentar captar o programa de Deus, voltar nas Escrituras, não é? Voltar nas Escrituras, pensar naquilo que Deus havia dito para ele, analisar certinho. Deus me disse, mas eu não captei, mas agora eu vou tentar captar. Aí Deus faz o seguinte, vou colocar 4 querubim ao redor da árvore da vida para que ele não toque lá também. Então Deus fechou o acesso ao quê? A revelação da árvore, de como fazia para tomar da árvore da vida na questão da reprodução. Não para viver eternamente. Isso ele já tinha revelação. Quer ver o que o irmão Bruno vai dizer aqui, irmão? Será que o irmão Billy está ficando doido mesmo? Acho que o irmão Billy está ficando doido, né? Então vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que o profeta vai dizer na mensagem de Apocalipse, capítulo 5, parte 1, dia 11/6 de 61. Agora, na queda, Adão cedeu a escritura de propriedade daquilo. Ele cedeu para Satanás. Vamos ver aqui se é essa citação mesmo. Ele cedeu para Satanás. Não é isso não que eu queria ler para vocês. Cedeu para Satanás. Satanás tomou a escritura de propriedade. Adão foi muito lento e ele não redimiu os seus direitos, pois ele não podia redimir os seus direitos. Ele era digno, perdeu a dignidade e não tinha capacidade de recuperar a sua dignidade. Muito fácil entender isso. Aí vem o segundo Adão e faz tudo isso por nós na cruz do Calvário. Amém? Mas Satanás, o qual era dono legal, mas ele possui isto, ele é o Deus da terra. A Bíblia diz que sim, ele possui isto. Tá, tem uma outra citação aqui que eu queria ver aqui. Aqui, ó, Mensagem ao Futuro Lar, 2 de agosto de 64. Veja bem, parágrafo 431. A mesma árvore
Não como Adão. Havia a árvore da vida no jardim do Éden, a qual ele poderia ter comido se ele não tivesse caído. Está vendo aí? Ele poderia ter comido se ele não tivesse caído. Aquela árvore da vida lhe relembrava o tempo todo que sua juventude estava continuamente acontecendo. Em outras palavras, Adão estava na presença daquela árvore. Estava na presença de todos os atributos daquela árvore e ele desfrutou de alguns atributos da árvore, como a vida eterna, a paz, o gozo, a alegria, mas tinha algo que ele tinha que fazer para dar continuidade no programa de Deus, que era trazer filhos segundo aquela imagem que ele tinha. Não é verdade? Tá, quando a queda acontece, ele perde tudo. Ele perde a imortalidade, ele perde o poder de trazer filhos à manifestação, ele perdeu tudo. E o profeta disse, agora ele não é digno mais de botar a mão na árvore. Por quê? Porque ele foi contaminado. E agora precisava de uma expiação para dar uma dignidade para ele voltar a tocar da árvore da vida. Então, como é que ele começou a sua jornada? Digno. Não é verdade? Ele começou a sua jornada digno. Do que o Mombili está falando? O profeta falou várias vezes para nós. Ele disse assim, o que é redimir? Redimir é levar você de volta ao estado onde você uma vez já estava. Não é isso? Redimir? Quer dizer, só é remissível, irmão, quem uma vez estava lá. Você só vai voltar para a eternidade se você veio da eternidade. Só é remissível quem já veio de lá. Quem não veio de lá não é remissível. Que coisa, né? Mas aí nós vamos desviar do nosso assunto. Tá, mais uma vez vou ler uma citação super importante para vocês aqui. Ora, vou trazer a história à tona. Era tudo puro e santo, não havia pecado ou mácula. Agora, a árvore no meio do jardim, no meio da árvore, a árvore era a mulher. Agora, eu vou provar pelas escrituras, se você apenas for paciente por alguns minutos. Mas eu quero vos perguntar, do ponto de vista literal. Agora, para provar a você que ela era aquela árvore, cada mulher é uma árvore de fruto. Quantos sabiam disso? Você não é o fruto da sua mãe? Claro que é. Certamente que você é. E no meio do fruto, ou no meio da árvore, o fruto que ela não tocou, falando de Adão. Se vocês notarem, Jesus não era a árvore da vida. Jesus não era a árvore da vida, ele disse, sou o pão que desce do céu, o alimento da árvore. Ele não prometeu lá em São João, no capítulo 6, que ele era o pão da vida que desceu do céu, que desceu de Deus no céu? E ele disse, se um homem comer do fruto da mulher, ele morre. Vejam, através do nascimento, através da mulher, todos nós morremos, porque nós estamos sujeitos à morte. Tá certo isso aí? Através do nascimento da mulher, através do nascimento do homem, nós todos vivemos para sempre. Se nós tomarmos do homem Cristo, então quer dizer que essa árvore é um homem, não é? A semente que vem desse marido, se nós tomarmos dessa semente, nós vivemos para sempre. O pólen, né? Muito bem. Vamos mais um pouquinho aqui. Vamos mais um pouquinho aqui. A mulher é a árvore da morte, o homem é a árvore da vida. Pois a mulher não porta vida nela, é exatamente a verdade. O germe de vida vem do homem, certamente. Entra dentro da mulher, e a mulher não é nada a não ser uma incubadora. E o bebê não está nem conectado, somente pelo cordão umbilical. Nenhuma partícula do sangue da mulher existe no bebê. Vá ver, leia um livro médico ou pergunte ao seu médico, você vai ver que é assim. Não está lá, não senhor, nenhuma partícula do sangue. Algum. Ela é apenas o ovo, o óvulo, só isso. E a vida vem do homem. Este é um tipo lindo para mostrar que através da mulher, através do nascimento natural, nós todos temos que morrer, porque nós estamos mortos para começar, e somente através do homem Cristo Jesus nós podemos viver. E há duas árvores no jardim do Éden. Vocês não conseguem ver? E observe, e naquele dia havia um querubim que fazia guarda nesta árvore, que se eles uma vez experimentassem naquela árvore da vida, eles iriam todos viver para sempre. Quantos sabem disso? Eles todos iam viver para sempre. E a primeira vez que eles pudessem experimentar, antes que eles fizessem, o anjo disse, nós vamos guardar ela. E eles puseram querubins lá, com aquelas espadas flamejantes, em direção ao leste, para guardá-la. Eles levaram ela de volta ao leste e guardaram aquela árvore com espadas flamejantes para que eles não pudessem entrar lá para pegar desta árvore. E quando Jesus veio, ele disse, eu sou o pão da vida,
que se um homem comer deste pão nunca morrerá. Aí está a sua árvore. Agora eu já sei o que você está pensando. Ah, irmão Billy, você viu aí que disse que Deus expulsou o homem do jardim do Éden, mandou ele sair de lá, a árvore ficou lá dentro e Adão saiu para fora. Exatamente. Sabe os frutos dessa árvore? Imortalidade. Sabe o manto que cobria Adão? O manto da imortalidade, o manto da paz, o manto do gozo, o manto da alegria, da mansidão, da benignidade, das naturezas do Cordeiro. Sabe aquele manto que cobria ele? Aquele manto de pureza, o véu que cobria ele? O véu, o homem imortal que cobre o homem mortal. Aquele espírito de imortalidade, aquele espírito de mansidão, aquele espírito de gozo, de alegria. Quem é esse espírito? Cristo. Tudo aquilo lá, irmão, Deus arrancou aquele manto de Adão, deixou aquele manto lá no jardim do Éden, pendurado lá, para que alguém fosse vestir ele um dia. Não é? Falou, algum dia alguém vai recuperar esse manto aqui para a raça humana. E quem é que poderia recuperar o manto? Ninguém menos do que o próprio dono original do manto. Deus, quando ele se faz homem, para redimir a raça humana. Então, toda aquela interprete assim, a árvore da vida era tudo isso que eu acabei de falar que revestia Adão. Aí nós teríamos que voltar nas lições antigas, mostrando a alma vivente, aquilo que cobria Adão. Tudo aquilo que revestia Adão, a imortalidade, todos esses atributos, o que Deus fez? Ah, Adão, agora você não é mais digno de ter isso. Vou tirar isso de você e vou deixar guardado e eu vou colocar o quê? Eu vou colocar querubins guardando esta árvore. Ah, meu irmão, que coisa, hein? Que coisa maravilhosa. Mas Deus disse, eu restaurarei esta árvore, não é? Ele ia restaurar a seiva, a casca, as folhas, não é verdade? Os frutos, ele ia recuperar tudo para nós. Ia tirar a morte, né, desse zambujeiro bravo, e ele ia colocar a natureza de Cristo através do novo nascimento, e esse zambujeiro bravo ia se transformar na oliveira verdadeira, não é verdade? A esposa do próprio Cristo. Olha o que ele vai dizer, aí está a sua mulher, aí está o seu sexo que traz a morte, o tão certo quanto há desejo sexual, a morte que fica dele. O que o desejo sexual produziu, irmão? Morte, não é? Eva não sabia que ela podia ter desejo sexual, ela não sabia disso. Mas conforme a serpente começou a tocá-la, conforme a serpente começou a conversar com ela, começou a despertar algo que tinha dentro do corpo dela que ela não sabia que existia. Assim também Adão tinha algo dentro dele que ele não sabia. Ele sabia que tinha, porque Deus havia dito para ele, não é? Mas ele não sabia como fazer para expressar aqueles atributos. Ele ainda não tinha, o profeta disse, ele foi lerdo, ele foi devagar, ele deveria ter captado, ele deveria ter sido, assim como Abraão também, ele deveria ter visto. Mas tudo está no programa de Deus, não é? A morte que fica dele, e o tão certo quanto há nascimento espiritual, há vida eterna que fica dele. O desejo sexual produz morte, o nascimento do céu produz vida eterna, não é? A morte vem através do nascimento de uma mulher e a vida vem através do nascimento de um homem. Amém? Aí está você. Mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus capítulo 1, dia 25 de setembro de 1957, a partir do parágrafo 179. Está captando, meu irmão? Muito bem, muito bem. Ora, não disse Isabel para Maria, irmãos? Não disse Isabel para Maria? Ela disse assim, ó. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo com aquela saudação de Maria. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim que venha visitar-me a mãe de meu Senhor? Está vendo que ela disse? Fruto do teu ventre. O que quer dizer isso? Que Maria era uma árvore que estava produzindo o fruto original, pois a palavra estava nela. E o profeta disse, assim como a palavra estava em Maria, assim também a palavra deve estar na noiva, no ventre da noiva. Isso aqui está em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 41. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Muito maravilhoso. Agora,
Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu quero passar para algo especial. Temos que rever algo aqui. Temos que cobrir um longo terreno, um longo percurso, na verdade, um grande terreno. E eu quero que Deus me ajude para que nós possamos realmente voltar a passar em alguns detalhes que nós deixamos para trás, não é? Agora, vamos no livro de... Encerro aqui, tá? Apenas dando umas pinceladas. Tem muito mais coisa, mas eu não tenho tempo hoje. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 7. Agora eu quero que você pegue seu caderno. Você vai ter que me acompanhar com atenção, tá bem? Você vai ter que me acompanhar com muita atenção e eu quero que vocês me acompanhem até o final. Tem algo importante para dizer no final, tá? Eu vou ter que passar por aqui antes de nós entrarmos lá em Apocalipse 9, tá? Vamos passar por aqui antes. Daniel, capítulo 7. Preste bem atenção no que está dizendo aqui. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam da onde? Do mar. Vamos aqui no quadro agora. Nós vamos usar o quadro, tá bem? E eu quero mostrar algo para vocês aqui. Muito importante a lição desta noite. Eu quero que vocês me acompanhem como vocês nunca me acompanharam antes. Eu estou até, vamos dizer assim, tão empolgado, estava trêmulo quando eu estava colocando essas notas em ordem, e eu preciso de sua atenção nesta noite. Tá bem assim? Eu preciso que você me acompanhe com extrema atenção, porque o terreno que nós estamos caminhando, nós estamos partindo em pedaços tão pequenos aqui. Essas lições está ficando tão pequeno que a próxima coisa nós vamos sair do átomo e realmente já não vai ter mais nada. Eu estou chegando ao limite dessas lições para que você tenha a melhor visão possível desta revelação que foi trazida a nós através de um profeta vindicado por Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu vou fazer algo aqui para vocês. Eu vou fazer 2 linhas, tá? Vou fazer 2 linhas do tempo aqui. Vou fazer 2 linhas do tempo. Vou fazer, na verdade, eu vou fazer assim mesmo, uma em cima da outra aqui. Vou fazer 2 linhas do tempo aqui, tá? E agora nós vamos dividir. Espero que esteja saindo bem no quadro aí, eu acho que está mais ou menos. Vamos fazer essa linha maior. Vamos fazer assim e vamos fazer assim, para aparecer melhor aí para vocês na transmissão, certo? Vamos lá então. O que o irmão Billy está fazendo? Uma linha do tempo. Tá? Estamos fazendo uma linha do tempo aqui. Vamos economizar nosso tempo. Não vou dar as datas exatas, mas vamos mostrar algo especial para vocês aqui. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando do princípio e do fim da dispensação gentílica. Quando ela começa e quando ela termina. Isso eu posso falar para vocês e eu vou mostrar algo especial para vocês nesta noite, da qual nós já falamos, mas eu preciso que vocês me acompanhem. Tá certo? Bom, quando Daniel tem essas visões, ele divide esse tempo aqui, ó, até o Messias, até a chegada do Messias. Presta atenção, irmãos. Esse tempo entre o princípio da dispensação gentílica até a chegada do Messias tem um marco de começo e fim. Depois da chegada do Messias até o final da dispensação gentílica tem outro marco, certo? Bom, aqui eu vou dividir em, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4. 4 espaços. E eu vou fazer igualzinho aqui embaixo. Eu quero mostrar algo para vocês aqui, tá? Me acompanhem. Bom, aqui é o começo da dispensação gentílica. Tá? Vamos escrever aqui. Dispensação gentílica. Ou dispensação gentia, tanto faz. Tá? Bom, onde é que começou? Começou com Nabucodonosor, não é verdade? Começou com Nabucodonosor. Vamos colocar aqui. Ali em Daniel 7, agora ele tem essas visões. E o primeiro animal que ele viu nessa visão dizia assim, ó:
O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Tá, vamos colocar aqui um coração de leão que tinha asas de águia. Vamos colocar aqui, leão. Eu já falei no programa passado, fizemos um mapinha, mas agora eu quero mostrar algo aqui, captem com atenção, certo? Leão. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na sua boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Foi o segundo reino. Aqui era um urso. O terceiro reino diz o quê? Vamos acelerar aqui. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, não é? 4 asas de ave nas suas costas também. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Leopardo. Leopardo. Qual era o último animal que aparece ali? Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Muito bem, vamos colocar aqui, vamos colocar uma palavra para definir: monstro. Ele viu um monstro, ele não viu um animal, ele viu um monstro, um bicho cheio de cabeça, uma coisa mais horrorosa, uns dentes gigantes, enfim. Muito bem, leão, urso, leopardo, monstro. Esse aqui tinha 4 cabeças e 4 asas de águias. Depois nós vamos dar alguns detalhes a respeito desses animais. Tudo bem. Leão, urso, leopardo, e depois nós vimos o monstro. Não é? Na interpretação da visão, nós já mostramos no programa passado, lá em Apocalipse 13, nós vimos que a junção desta nação, os demônios que regiam esta nação, juntaram-se com os demônios que regiam esta nação, com os demônios que regiam esta nação, e formou uma super nação terrível, que é chamada do quê? O Império Romano. Não é verdade? O Império Romano. Muito bem. Então aqui nós vamos ter o Império Babilônico. Tá, ó. Leão, Império Babilônico. Urso, Império Medo-Persa. Leopardo, Império Grego. E aí a mistura de todo esse tacho, esse caldeirão de demônios, caldeirão de culturas, de influências, de religiões, de astrologias, de magos, não é? Quando juntou tudo isso no tacho, resultou no Império Romano. Aqui, ó, no final, um monstro terrível, que era a Roma imperial. Pois é. Aqui para frente, eu vou fazer aqui, tá vendo que eu vou estender algo aqui para frente aqui? Capta a nossa lição. Vai estender aqui e vou estender aqui. Vou fazer assim. Vou fazer uma extensão. Muito bem. Aqui, meus irmãos, foi desde os dias de Nabucodonosor, e aqui no final, aqui, ó, presta atenção, meu irmão, não vá perder isso aqui, tá? Aqui, ó, onde tem essa linha aqui, tá? Vou fazer uma flechinha. Herodes. Aqui, Herodes. No final dessa linha aqui aparece Herodes o Grande, aquele que ordenou a matança das crianças até 2 anos de idade. Bem aqui aparece uma estrela no céu, vou fazer aqui uma estrela, onde os magos viram do Oriente. Bem aqui nessa linha apareceu uma estrela. Grave esses detalhes, eu vou tentar simplificar da melhor maneira possível. E nós provamos. O que o irmão Billy está querendo chegar aqui? O que o irmão Billy volta nessas lições e ele não fica patinando e não sai dessas lições faz 2 anos? Eu estou tentando mostrar algo para vocês. Sabe o que acontece, irmão? Deixa eu falar algo para vocês aqui como amigo de vocês. Sabe o que eu percebo? Parece que as pessoas, por um motivo ou por outro, quando elas estão na presença da palavra, elas veem a visão. E elas enxergam a visão e elas regozijam. Quando elas vão embora, a visão desaparece.
E aí elas voltam confusas, meio obscuro, não está entendendo nada. Aí elas voltam na presença da palavra de Deus, a visão volta. Aí aparece a visão. Oh, glória a Deus. O que nós temos que fazer, irmão, é fazer essa visão fixar nos nossos corações. Essa visão do tempo final tem que estar presente nas nossas vidas. Nós temos que estar vendo. Lembra que o profeta disse que a vida parece um pesadelo, que você está tentando acordar? Não é? Tem que ser uma realidade, tem que ser algo visível. Um mundo de visão é um mundo real. Não é um mundo onde você está dormindo. Não, visão você tem acordado. O profeta tinha visões acordado, ele estava lúcido. Ele estava vendo a visão. O cristão tem que ter essa visão acordado, na presença de Deus. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu provei para vocês, e eu vou citar no final, se você me aguentar até o final do programa, ai, que lição chata, nós já vimos e tal. Não, pera lá. Eu vou provar para vocês, que isso que eu vou mostrar para vocês aqui, o profeta foi ele quem disse. Tá? Eu vou tentar simplificar, senão eu vou encher você de citação. Calma, deixa eu fazer meu mapinha e no final eu vou ler algo para vocês para provar isso que eu estou falando para vocês. Muito bem. Quando chega no final aqui, meus irmãos, tá vendo essa linha aqui, ó, final? Vamos colocar aqui. Essa extensão que eu coloquei aqui, ó, essa extensão que eu coloquei aqui no final, aqui é o final do Império Romano. Aqui é o final do Império Romano. Essa linha aqui apareceu Herodes, tá? Depois de Herodes, apareceu mais 6 imperadores, tá? Apareceu mais 6 reis. E ali, no 6º rei, foi o final do Império Romano, quando o imperador Otto invade Roma com o exército da Espanha, na época, e ali começa o final do Império Romano, que foi o cumprimento da profecia, que ela recebeu uma ferida mortal na cabeça. Depois ela volta a ser Roma Imperial nos dias finais. Calma lá que nós já vamos chegar lá. Tá. Aqui nós tivemos, onde eu escrevi Herodes aqui, nós tivemos 7 reis a partir de Herodes. Foi Herodes, depois foi Augusto, depois foi Tibério, depois foi Calígula, depois foi Nero, depois foi Galba. Eu tenho todos os nomes aqui, exatamente, Herodes, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e Galba. Foram 7, esses 7 homens foram os homens que cobriram toda a vinda do Senhor Jesus na sua primeira vinda. Sabia? Começou, quem é que estava no comando na primeira vinda quando Jesus nasceu? Herodes. Herodes foi o primeiro. Eu vou desenhar aqui, vamos fazer aqui, vamos aumentar esse espaço aqui. Espera aí, vamos aumentar esse espaço aqui. Eu quero resumir o final do Império Romano. Eu quero mostrar para vocês o final do Império Romano. Tá bem assim? Aqui é o final do Império Romano. Essa linha eu tive que aumentar aqui para poder... Aqui é o final. Tá? Aqui é o final. Então nós tivemos aqui... Nós tivemos, começando com Herodes. Nós tivemos Herodes. Eu acho que está muito pequenininho lá, né? Acho que está Herodes. Depois nós tivemos... Augusto. Depois nós tivemos Tibério. Depois nós tivemos Calígula. Irmão, se você pegar a história desses camaradas que eu estou mostrando para vocês aqui, era o diabo encarnado em cada um deles. Calígula. 1, 2, 3, 4. Depois tivemos Calígula. Depois nós tivemos Cláudio. Depois tivemos Nero. Vou colocar aqui embaixo. Nero. E por último, nós tivemos Galba. Galba foi o que ficou no governo, por menos tempo, ficou apenas 7 meses no governo. Esses camaradas aqui que vocês estão vendo, foi eles que estavam no poder nos dias da primeira vinda. Todo o período,
Quando João estava escrevendo na ilha de Pátimo, quem estava vivo, olha, capta isso aqui, irmãos. Quem estava vivo quando João estava na ilha de Pátmos escrevendo era Nero. Era ele que estava vivo. Por isso que ele disse assim, um ainda existe, um existe e outro virá. Quem estava vivo lá era Nero. E o irmão Branda fala de Nero, ele amarrou a própria mãe dele com cavalos, puxando num toco de árvore, e matou, assassinou a sua mãe da maneira mais horrível. Era um homossexual pervertido aos extremos, não é? Por quê? Porque era Satanás encarnado nele. Muito bem. Nós tivemos Herodes, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e Galba. Estou tirando da mensagem a marca da besta e da mensagem porque não somos uma denominação. Na mensagem porque não somos uma denominação, o profeta disse que era César, mas ele errou no nome, porque na verdade quando ele descreve esta pessoa, ele diz que ele foi aquele que assassinou sua mãe e puxou a sua mãe com um cavalo pelas ruas, etc. E quem fez isso foi Nero, não foi César. Então nós sabemos, a história mostra para nós, era Nero. Mas na mensagem, a marca da besta, ele volta a dizer, ele diz para nós que realmente era Nero. Esse aqui é a história, não é muito interessante para nós, tá bem? Então nós tivemos esses reis aí que apareceram durante o período da primeira vinda. Capta isso aqui, irmãos. Reis que apareceram no período da primeira vinda. Certo? Muito bem. Leão, esse período aqui foi o começo da dispensação gentílica e veio juntando esses espíritos, esses demônios que possuíam essas nações, segundo as palavras do profeta. E esses espíritos foram possuindo essas nações. Juntou tudo. Quando chega no final, tudo que tinha do império de Satanás, que se manifestou nestas nações, se acumulou no final, e toda a força satânica aparece no final. Deixa eu ler algo para vocês agora. Espero que vocês estejam me acompanhando aí, viu? Nós vamos chegar em algo muito especial aqui. Apocalipse 12. Olha o que vai dizer aqui. Apocalipse 12. Vai dizer, olha o que aparece aqui. Aqui está falando da primeira vinda. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Tá, aqui foi quando a igreja ortodoxa, né? Quando a igreja ortodoxa estava prestes a produzir Jesus, né? A gerar Jesus. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 coroas. Está vendo ali? 7 coroas? Capta aqui, irmão. Coloque aí o seu cérebro espiritual para funcionar. Estas 7 coroas que aparecem aqui nesse dragão, quem era o dragão? Quem era o dragão, irmãos? Olha o dragão aqui, ó. Olha o dragão aqui, ó. Tá vendo esse monstro aqui? Esse monstro é o dragão. É ele aqui, ó. O dragão, que é a mistura de todos aqueles animais. Certo? Diz assim, ó. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 coroas. Aí nós vimos que essas 7 coroas foram lá, o profeta diz isso na mensagem, a marca da besta, porque não somos uma denominação, e fala isso também na mensagem dos selos. Tá? Não vou usar citações, eu quero fazer o diagrama, depois eu posso ir adicionando citações para ajudar a facilitar a nossa compreensão aqui. Correto? Muito bem. Muito bem. Mas vocês perceberam que ali a Bíblia está dizendo que ele tinha 7 coroas? Mas quem é que tinha 7 coroas? O leão? O urso? O leopardo? Ou o monstro? A criatura terrível? O dragão? Quem tinha era aquela mistura de todos esses animais, aparece com 7 coroas. Mas por que esses homens, irmãos, eles foram notáveis na história secular? Pela brutalidade, violência, pela sadismo, pelo extremo
pela extrema perversão, pela extrema manifestação da natureza homicida, não é? Da natureza maligna que foi mostrada na vida destes 7 camaradas aí. Mas por que isso aconteceu, irmãos? Por que esses camaradas fizeram isso? Vamos ver por quê? Porque a Bíblia está dizendo, olha, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 coroas. Vamos ver o que vai acontecer com esse dragão aí. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está falando de Jesus. Amém? Está falando de Jesus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então o que aconteceu com esse dragão? Esse dragão foi encarnado na terra. Sabia? Esse dragão foi encarnado na terra, e como ele aparece com essas 7 coroas, denota que ele estaria encarnado nestes homens ali. O profeta fala isso, ele mostra em várias mensagens, já vou ler para vocês aqui, estou apenas fazendo uma base aqui para nós entendermos. Certo? Informação que nós estamos pegando de Apocalipse 7, né? Estamos vendo tudo a partir de Apocalipse 7, onde nós vemos desde o princípio dessa dispensação. Se nós voltássemos aqui, nós poderíamos colocar aqui, mostrar que esse leão foi representado pelo ouro, aqui foi representado pela prata, aqui foi representado pelo bronze, e aqui foi representado pelo ferro, não é? Misturado com barro. Aquela imagem de Satanás é tudo isso aqui, ó, misturado. Aquela imagem que Daniel viu, lembra? A imagem que, aliás, Daniel não, que Daniel interpretou a visão do rei, Nabucodonosor. Então, essa imagem representava aqui também. Tem outras representações, mas vamos devagar. No programa passado, eu usei Apocalipse 13, onde diz assim, ó, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, olha os animais lá, ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Muito bem. Você viu que as características desta besta que aparece ali, em Apocalipse 13, aquela que subiu do mar, já era a aparição do Império Romano Papal, não imperial. O que nós estamos vendo aqui, irmão Billy? O que nós estamos vendo aqui? A Bíblia, o profeta está mostrando para nós, que quando a Roma Imperial cessa aqui no final, aqui, ó, vamos colocar o final bem aqui, ó. Quando Galba cai pela invasão espanhola, ali acabou a Roma Imperial. Aqui, no final. Acabou. A Roma Imperial foi ferida. A Roma Imperial deixou de existir, né? Deixou de existir, entre aspas. Mas aqui em Apocalipse 13, no princípio da era cristã, aqui, nós vemos essa mesma besta, não é? Levantando do mar de novo. E ela já levanta com tudo misturado nela. Agora ela levanta como Roma Imperial Papal. Ao invés de nós termos o sistema político apenas, claro que regido por poderes demoníacos, mas agora estava misturando o cristianismo no meio de tudo isso aí, não é? Bom, aí nós vimos no programa passado, provamos para vocês, que essas unções aparecem, você viu que a besta ali está toda misturada? Pé de urso, com aparência de leopardo, com boca de leão, né? E no programa, ou no culto passado, nós mostramos aqui que todo o exército desse monstro, que esse monstro não está sozinho, não. Esse monstro está acompanhado com um monte de criaturas bizarras, mutantes, não é? Que é a mistura de toda esse bando de demônios. Ele é o cabeça, não é?
Esse aqui é um reino composto de todas estas criaturas. Vamos colocar assim, é um reino composto de todas essas criaturas. Na era cristã, agora eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui para vocês, amados irmãos, vou colocar aqui uma data, ano 53, quando é o começo da primeira era. Tá ok? Ano 53, quando é o começo da primeira era. Aqui nós vamos ver o espírito anticristo. Aqui nós vamos ver o espírito do falso profeta. Aqui nós vamos ver a besta. E aqui no final nós vamos ver tudo isso aqui misturado em plena manifestação. Aqui, ó. Tudo isso aqui misturado. Você está captando a visão aqui, meu irmão? Agora eu vou fazer uma linha aqui embaixo e eu vou colocar aqui 1900. Vamos colocar aqui uma data. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu tinha colocado a estrela lá, não é? Vamos fazer certinho aqui, porque eu sei que alguns de vocês podem estar copiando. Vamos fazer o seguinte. Eu quero colocar aqui. Entra na era. Aqui aparece a estrela. Está vendo que a estrela aparece ali? Anunciando o nascimento do Messias. Certo? Anunciando o nascimento do Messias. E aqui, na sétima era, aparece uma estrela anunciando o nascimento da noiva. O profeta disse na mensagem nas asas de uma pomba branca que a noiva começou na água, se referindo a 11 de junho de 1933. A estrela aparece, e quando a estrela aparece... meu irmão, aqui que eu quero te chamar a atenção. Quando a estrela aparece... O que aconteceu quando a estrela apareceu lá, meu irmão? O diabo encarnou num homem chamado Herodes. Não é? Mandou matar as crianças de até 2 anos de idade, não é? Aqui a estrela aparece de novo no rio Ohio, anunciando o nascimento da Senhora Messias. Você está me entendendo, meu irmão? Anunciando o nascimento da Senhora Messias. Anunciando o nascimento de um povo, o novo nascimento. O povo, a super raça, estava aparecendo na terra quando ele batizava a 17ª pessoa. Que ano que foi? 1933 aparece a estrela ali. Como que eu gostaria de secar esse negócio aqui. Nós íamos gastar a noite pegando detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Com a ajuda de Deus, eu ia mostrar para vocês a hora que nós estamos vivendo. Eu ia mostrar para vocês a seriedade da hora que nós estamos vivendo. Aí você diz assim, irmão Billy, mas essa escritura de Apocalipse 12, onde o diabo cai na terra, é lançado na terra, não é? O dragão é lançado na terra, isso aí foi para os dias de Jesus. Não. Você sabia que todo o livro de Daniel se repete na dispensação gentílica? Você sabia que todo o livro, todo o Apocalipse 12 se repete na dispensação gentílica? Eu vou provar para vocês. O profeta falando. Mensagem do primeiro selo, já vou mostrar para vocês. Olha o que ele diz aqui. Ó. Na mensagem, vamos ver aqui. Os sinais de sua vinda do dia 7 do mês 4 de 1962. Parágrafo 100. O conselho de igreja se unindo, o que é que eles estão fazendo? Cumprindo Apocalipse 13. E eles fizeram uma imagem à besta. Qual é a imagem? Nós sabemos quem é a imagem. Capta isso aqui, meu irmão. Meu irmão, capta o que o profeta vai dizer agora. O profeta vai conectar Apocalipse 13 com Apocalipse 12. Tá bem assim? Presta atenção. O conselho de igreja se unindo, o que é que eles estão fazendo? Cumprindo Apocalipse 13. E eles fizeram uma imagem à besta. Qual é a imagem? Nós sabemos quem é a imagem. É o dragão que se parou diante da mulher que estava prestes a devorar o filho que ia reger o mundo com a vara de ferro, Cristo. E ele foi arrebatado aos céus e se assentou no trono de Deus. O dragão que se parou diante da mulher, esta é aquela mesma besta do princípio, Roma. O que ela fez? Organizou o povo junto e eles fizeram uma imagem.
Ah, meu irmão, não sei se nós temos a habilidade de mostrar o que o profeta está mostrando para nós. Aqui, ó. Apocalipse 12 mostra Satanás encarnando na terra, não é? Ele se encarna lá na terra, tem aquelas 7 coroas, e quando ele se encarna, ele se manifesta naqueles líderes lá, não é? Que era o líder do povo romano, aqueles que mataram ao nosso Senhor Jesus, não é? Eles mesmos. Mas os seus líderes eram os piores, porque Herodes, apesar de ser um judeu, mas ele estava debaixo da jurisdição romana, tá? De Augusto. Depois ele morre e volta para Augusto, que era o verdadeiro regente, mas que estava regendo através dos filhos de Herodes. Nós mostramos aqui o tetrarca, aquelas 4 partes. E era Roma que estava regendo desde o princípio, através de Herodes, através de Augusto, através de Tibério, através de Calígula, através de Cláudio, através de Nero e através de Galba. Era Roma, era o Satanás que regia através destes homens. Muito bem. Agora aqui o profeta está dizendo nessa mensagem, os sinais da sua vinda, ele está dizendo que esta imagem da besta, quem é a imagem da besta? Ele disse, a imagem da besta também é Roma. É Roma que se levanta para parar na frente da mulher para devorar o filho. Tá, significa que Jesus vai nascer de novo aqui, irmão? Não, significa que a noiva, Cristo, ela, a noiva, nasce aqui, não é? E é arrebatada para onde? Aquele que vencer, darei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Não é essa a promessa? De nós nos assentarmos no trono do Pai? Não é? Junto com Jesus? Não é isso? E depois no milênio voltamos aqui no seu próprio trono, o trono de Davi? Então nós estamos vendo aqui a repetição destas escrituras, ou estas escrituras se cumprindo no nosso dia. Olha lá que coisa maravilhosa. Quando chega no final, você viu que este dragão tinha 7 coroas? Aí você diz assim, não, mas aquilo lá o profeta disse que foi Nero, o profeta está dizendo que foi Calígula. Pois é, meu irmão, mas lá é quando se cumpriu lá nos dias dos judeus. Mas ele disse que esta mesma Roma, esse mesmo diabo, esses mesmos demônios, voltariam aqui na segunda vinda e eles se encarnariam de volta, cumprindo as escrituras no dia dos gentios. Porque a primeira parte aqui, meu irmão, a primeira parte aqui foi para quê? A primeira parte foi para cumprir a palavra de Deus sobre o povo judeu. Agora, na repetição das escrituras, é para cumprir a dispensação gentia. Dispensação judia serviu para eles também lá, a primeira vinda para os judeus, pega todo esse período, e aqui pega o período e no final aparece Cristo mais uma vez. A noiva vai ser raptada, irmãos. Quando o dragão se para na frente dessa mulher, não é? Para pegar ela, que tem Cristo nela, não é? Ah, meu irmão, esse dragão não vai pegar ela não. Não é verdade? Então aqui nós temos, chega no final, quando nós temos esses poderes reunidos, a partir daqui, o profeta fala na mensagem, nosso tempo aqui realmente está terminando, mas o profeta fala na mensagem dos selos sobre a tríplice coroa de Satanás. E ele mostra o seguinte, aquela tríplice coroa de Satanás representa a sua jurisdição, não é verdade? Representa a jurisdição de Satanás, que ele tem sobre a religião, sobre a política e sobre o poder demoníaco. É isso que verdadeiramente representa aquela tríplice coroa. Mas Satanás não podia ser um verdadeiro rei enquanto aqueles 200 milhões não tivessem sido liberados, que estavam presos lá, né? Estavam presos. Se eles não tivessem sido liberados, ele não podia ser chamado de um rei absoluto, porque ainda tinha aquela casta especial, os 200 milhões de demônios, o qual ele tinha que governar, tinha que ser rei sobre eles. Mas nesses últimos dias, esses 200 milhões de demônios foram soltos, então ele agora realmente é o Deus desta era maligna. Ele verdadeiramente é o rei desta era maligna. Não é verdade? Ele é. Nosso tempo acabou aqui, está terminando. Gostaria de... Tem muito mais informação aqui, mas nós não vamos ter tempo. Eu quero apenas terminar meu diagrama ali e vou mostrar para vocês. No próximo programa, eu quero mostrar para vocês algo
que surge um pouquinho antes do final dessa dispensação gentílica, certo? Aparece uma outra nação ali, aparece um outro animal. Eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem ir estudando em casa, eu vou mostrar o seguinte. Você está vendo aqui, durante a dispensação, aqui ó, no comecinho aqui embaixo, paralelamente, nessa linha que eu estou fazendo, aparece uma outra nação. Aparece a nação carneiro. Deixa eu arrumar isso aqui. Aparece a nação carneiro. Certo? Aparece uma outra nação paralelamente a estas nações que se manifestaram. Aqui no dia dos judeus, tá? No dia que Deus estava lidando com os judeus. No dia dos gentios, a mesminha coisa acontece. Bem aqui, ó. Nesse período, tá vendo a linha que eu fiz ali? Vou fazer a linha aqui também. Aparece outro carneiro aqui, para provar para vocês que estas escrituras se repetem para os nossos dias, para a dispensação gentílica. Quem era esse carneiro aqui? E quem era esse carneiro aqui? Certo? No próximo programa nós vamos pegar isso aqui, mostrar o que acontece com esse carneiro. Esse carneiro tinha 2 chifres, esse carneiro também tinha 2 chifres. Esse carneiro era um país, esse carneiro aqui também era um país. Tá bem? Está lá no livro de Daniel, capítulo 8, e o profeta menciona isso na mensagem. O finalzinho do capítulo, ele menciona no primeiro selo, a partir do parágrafo 352. Tá? A partir dali, ele começa a mostrar para nós em uma ordem. E depois eu vou mostrar para vocês também, que aquelas 7 coroas que se cumpriram naqueles homens aparecem aqui embaixo também. Lá nós tivemos 7 homens, aqui nós também temos 7 homens que aparecem no final. Se as demais escrituras, os demais versos estão se cumprindo, e eu vou provar para vocês que aparece, quem é que aparece aqui? O carneiro. Quem é que aparece aqui? Apareceu ou não apareceu os Estados Unidos da América? Em Apocalipse 13, aquela besta que saiu da terra. Não apareceu lá? Pois é, lá no dia dos judeus também apareceu um carneiro. Capítulo 8 de Daniel. Eu li capítulo 7. No capítulo 8 aparece o carneiro. Da briga entre o carneiro e o bode, a briga entre o carneiro e o bode que tinha lá, o bode representava o espírito religioso que regia essa nação aqui. Entre a briga dos dois, quem é que levou a pior? O carneiro levou a pior. Aquela nação foi destruída. Aquele povo, a força daquele povo foi destruído. E aqui, nos dias dos gentios, aparece um carneiro, uma nação religiosa, que tinha liberdade de religião, tentou resistir o bode, mas houve a invasão dos Estados Unidos. Não é? Então, quer dizer, esse carneiro aqui era representado por um país também, a nação protestante, e foi destruído. Lá tinha um carneiro, ou Daniel 8, aqui tem outro carneiro, Daniel ou Apocalipse 13, né? A besta que saiu da terra. Essa outra nação aparece aqui. Então, se vocês notarem, irmãos, aqui nós tivemos o leão, o urso, o leopardo e a criatura terrível. Mas tinha mais uma nação escondida lá, o carneiro. Aqui, durante a dispensação gentílica, nós tivemos de novo o leão, o urso, o leopardo e o carneiro aparece de novo aqui. Quem é esse carneiro aqui? Estados Unidos. Aí você diz, mas lá diz que é um cordeiro, irmão. A Bíblia está dizendo que é um cordeiro. Pois é, mas você sabia que o carneiro é quando o cordeiro cresce um pouquinho mais? Não pode ser cordeiro da maneira que você pensa, por quê? Porque cordeiro não tem chifre. Só tem chifre quando ele é um pouquinho mais velho, quando ele é carneiro. O profeta explica isso, ele disse, olha, Estados Unidos não chegou a ser um carneiro velho, mas se tornou um carneiro. Vai morrer jovem, morreu jovem. Entendeu? Aqui aparece o carneiro, aqui aparece o carneiro. A nação pagã versus uma nação cristã. Aqui, a nação pagã versus uma nação cristã. Mas depois, na sequência, se Deus me ajudar,
Eu vou mostrar que esse carneiro foi destruído, só que, aqui apareceu um carneiro, um outro carneiro. Durante o período desses 7 reis, apareceu um carneiro que tinha 7 chifres, tinha 7 olhos, aquele carneiro, aquele cordeiro que foi imolado. E aqui, meu irmão, aqui no final, esse aqui foi destruído, mas aqui aparece outro carneiro, o carneiro noiva. Você disse, mas existe isso? Existe. O profeta disse na mensagem a brecha que aquele cordeiro que tomou o livro, que foi achado digno de tomar o livro e desatar os seus selos, ele disse era Cristo e a sua noiva. Eram os dois. Mensagem à brecha, bem no princípio da mensagem à brecha, ele diz isso, que aquele carneiro, aquele cordeiro, era Cristo e a sua noiva. Irmãos, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu gostaria de ter melhor habilidade para mostrar para vocês a importância desse mapinha bem simples que eu fiz aqui para vocês. Qual que é a suma da nossa lição nesta noite? Eu sei que já estourei meu tempo aqui. Qual é a suma da nossa lição? A suma da minha lição é provar para vocês que as profecias do livro de Daniel, elas se cumprem no dia dos gentios. Isto é, no dia da dispensação dos gentios, que é as 7 eras da igreja. Porque aqui também, começou o reino gentílico, mas esse reino gentílico ainda estava atuando sobre os judeus. Aqui é o reino gentil atuando sobre o povo cristão. Ah, meu irmão, tem tanta coisa maravilhosa aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Talvez no próximo programa eu vou ter a habilidade de entrar a partir daqui para frente, mostrar a destruição desses 2 carneiros e mostrar a aparição do verdadeiro carneiro. Esse carneiro que aparece aqui, meu irmão, ele não tinha 2 chifres não, viu? Ele tinha 7 chifres. Esse carneiro que aparece aqui também não tinha 2 chifres não, tinha 7 chifres. Tá? 7 olhos, 7 chifres, né? Muito maravilhoso. E eu vou falar algo mais chocante para vocês. A partir de 1933, é liberada, aquela voz sai das 4 pontas do altar de ouro para que liberasse os generais dos exércitos. Aqueles eram os 4 generais dos exércitos de Satanás. E aqueles 4 generais são soltos e eles se manifestam agora, não é? Se manifestam. Lembra que aqui tinha 4 cabeças? Esse leopardo tinha 4 cabeças aqui? 4 cabeças. Tá, tinha um leopardo e um leopardo tinha 4 cabeças. No final dessa aqui, tá vendo essa linha aqui? No final aqui, quando está chegando no final, a mesma coisa se repete nos nossos dias. Apocalipse 7, aparece 4 mensageiros, 4 cabeças, 4 ditadores na primeira e depois manda segurar, mas manda soltar na Segunda Guerra Mundial. Aqueles 4 ditadores vão adiante, não é? Para trazer a destruição sobre toda a terra. E esses 4 cabeças que aparecem aqui, não é? Estavam debaixo de um rei supremo, aquele que tem a tríplice coroa. Quem é o rei que tem a tríplice coroa, irmãos? O rei que tem domínio sobre a religião. Qual é o homem na terra que tem domínio sobre a religião? Tem domínio sobre a política e tem domínio sobre a esfera demoníaca, ao mundo sobrenatural. Quem é que tem esse poder? Está debaixo das ordens de que homem aqui na terra? Que está na boca dele o comando desses espíritos demoníacos. Aquele espírito de rã que saiu da boca do falso profeta, do dragão e da besta, não é? Estava em quem? Quem é este homem? Nós sabemos que este homem está no Vaticano. E a partir de 33, quando é dada a ordem, se cumpre a liberação em 1939. A partir de 1939, vamos encerrar o programa dizendo isto. A partir de 1939, nós já tivemos 7 reis no Vaticano. A partir de 39. 2 estão vivos. Não é? 5 já morreram. Em 39 entrou Pio XII, morto. Depois veio o próximo. Depois veio o próximo. A partir de 39, 5 estão mortos. 1 existe. Não é? 1 está vivo. Ficou 1 mês mais ou menos a cadeira vacante. E aquele que deveria vir, que ia ficar por pouco espaço de tempo,
nós já temos um sétimo no poder. O que o irmão Billy está dizendo? Eu estou dizendo apenas que desde que a luz apareceu no Rio Ohio, em 1933, e lançou a autorização nas 7 visões de 1933, no mesmo mês, naquele mês, foi dado 7 visões, nas 7 visões foi dada autorização para que o exército fosse entregue a ele. A ele quem? O exército, estou falando do livro de Daniel. O exército é o exército que estava lá embaixo. Era para ser entregue para quem? Para o Rei Supremo da Terra. Quem é o Deus dessa era maligna? Satanás. Mas onde ele está manifestado? No seu trono. Onde é o seu trono? No Vaticano. Estamos falando o mais aberto que nós podemos falar aqui, não é? Desde 1933, quando foi dada a autorização, Segunda Guerra Mundial começa em 1939. Em 1939, eles tinham um rei sobre eles. Lembra aqueles gafanhotos que nós mostramos aqui? Aqueles cavalos, aqueles gafanhotos? Tudo aquilo ali tem um rei sobre eles. E aquele rei morre, aquele espírito, líder, entra no próximo. E o que o irmão Billy está dizendo? Apocalipse. Vamos ler, irmão. Eu sei que eu estou passando o tempo, mas vale a pena aqui, ó. Apocalipse 17. Olha. Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 5 reis. 5 já caíram, morreram. Um existe. E um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º. E é do 7, e vai à perdição. Quando fala do 8º aqui, o irmão Brana fala na mensagem, porque não somos uma denominação, que esse 8º não é um rei, mas é a própria besta encarnada naquele rei. Entendeu? Na mensagem, porque não somos uma denominação, ele mostra isso para nós. O que eu estou dizendo apenas para vocês é que desde 1933, desde que vieram as visões, desde que a luz apareceu na água, não é? Nós já temos tido aqui, se fôssemos analisar com a história da primeira vinda e compararmos com a história da segunda vinda, já houveram 7 reis. Esse que está no comando hoje é o 7º, não é? E nós vemos que aquele último que entrou, que era o Galba, que veio depois de Nero. Nero é aquele que estava vivo. E depois veio o Galba. Nero se suicidou. E aí entrou o Galba. Quando ele entra, ele ficou apenas 7 meses no poder. 6, 7 meses no poder. E aí foi quando veio Otto com o exército espanhol e invadiu Roma. E ali começou a decadência do Império Romano. Foi o final do Império Romano. O que nós estamos vendo aqui? Um paralelo, não é? Vimos aqui o final da dispensação judia, vemos aqui o final da dispensação gentílica. Como é que se encerra a dispensação judia lá? Com todo o poder satânico na mão desses 7 homens que se manifestaram lá, 7 coroas. Como é que vai terminar a dispensação gentílica? Todo o poder do inferno, todo o poder religioso, todo o poder político na mão de um líder religioso. No próximo programa eu quero mostrar para vocês onde o profeta disse que Satanás foi lançado no mar e foi lançado na terra. Satanás foi encarnado na besta do Vaticano e Satanás é encarnado no falso profeta, que é aquela besta que sai da terra, dos Estados Unidos. 2 pessoas aparecem em cena. Uma no Vaticano e um nos Estados Unidos da América. 2 pessoas aparecem em cena. E ele diz na mensagem do primeiro selo que quem faz o acordo com os judeus é aquela pessoa que aparece nos Estados Unidos da América e não aquela que está no Vaticano. No próximo programa vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem estudar o que eu estou dizendo, está na mensagem o primeiro selo. Você vai ter que ver a revelação que ele dá para nós de quem é esta pessoa que aparece ali e os símbolos representados anteriormente no capítulo 8 inteirinho, até no capítulo 7, senão você não vai captar a figura, que foi a que eu tentei mostrar aqui para vocês hoje. Certo? Quis tirar isso do meu peito, quis tirar isso do meu coração. Eu sei que é uma lição mais complexa,
mas o Espírito Santo pode te ajudar. Você pode voltar na lição, fazer o seu próprio diagrama, reconstruir esse mapinha aqui, voltar na mensagem. Eu estou tirando todas essas informações que eu disse para vocês das mensagens do profeta. Citei muitas citações, mas não posso usar mais, porque ia carregar demais, posso usar nos próximos programas. Tá bem assim? Vamos repetir aqui então? Olha, a partir da encarnação de Satanás, quando ele é lançado na terra, essa linha aqui denota a encarnação de Satanás na terra. Ele é manifestado em 7 homens na primeira vinda. Terríveis. Coisas, atrocidades impensáveis. Nós vimos o que foi feito com o nosso Senhor Jesus, não é? Crucificado numa cruz. Agora, no final, ele é lançado mais uma vez na terra. Ele é lançado na terra e agora ele começa a se manifestar nos seus homens, assim como Deus está se manifestando no seu povo, não é? Nosso tempo se foi, não temos mais tempo aqui para continuarmos, mas podemos continuar no próximo programa. Vocês me suportem aí, volte, é muito interessante, muito importante essa lição aqui, porque você consegue encaixar muita coisa nesse diagrama, não é verdade? Eu fico muito feliz por vocês terem me acompanhado mais uma vez nesta noite. Muito obrigado mesmo, sempre é um prazer enorme, tá? Fiz alguns parênteses hoje, voltei, na verdade eu retrocedi na nossa lição, mas eu achei necessário, tá bom? Olha aqui, ó. Irmão Elias e a irmã Patrícia de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. A irmã Rosane, a irmã Ada, a irmã Terezinha, em Novo Hamburgo. A irmã Juremi, em Osório. A irmã Margarete, a irmã Marina, em São Leopoldo. A irmã Odilca, em Sapucaia do Sul. Irmão Luiz e família, em Arroio 30. A mãe Dalete, em Blumenau. Irmão Onésio e família, irmão Juliano, lá em Brusque. A irmã Juliana, em Cordilheira Alta. Irmão Adão e família, irmão Evaldo, irmão Wesley e a irmã Esther, em Criciúma. Irmão Ailton em Içara, irmão Luiz e família em Itajaí, irmão Cristiano e irmã Ana Paula em Jaguaruna, irmão Cristiano, irmã Aline, irmã Lilian e irmão Gabriel em Joinville, irmão Roberto e família, irmão Laudair e família em Videira, em todos de Santa Catarina. Irmã Gabriela de Arapongas, irmão Osmar, irmã Madalena, irmão Denir, irmã Raila, irmão Edson, irmã Sueli, irmão Jonatas, irmã Suzana, irmã Suelen, irmã Leia, de Assis Chateaubriand. Irmão Manuel, de Bela Vista do Paraíso, irmão Luiz Dias e família, irmão Guedes e família, pastor Eliezer e família, em Cascavel. A irmã Gleci e família, em Colombo, a irmã Regiane Araújo, a irmã Ellen e família, irmão Norberto, a irmã Viviane, irmão Michel, a irmã Graça, irmão Miguel, irmão Marcelo, a irmã Regiane, a irmã Gisele, irmão Samuel Moura, a irmã Sabrine, irmão Elber e a irmã Josiane, irmão Devair família, irmão Edson, irmão Leonardo Sois, irmão Newton e sua esposa, irmão Wilson, em Curitiba. A irmã Libiane, todos esses foram de Curitiba, né? Irmã Libiane, irmão Manuel, em Fazenda, Rio Grande. Irmã Lindalva, irmã Guiomar, irmã Maria, em Guaíra. Irmão José Aguiar e família, em Jataizinho. Irmão Juraci e família, irmã Lidiane, irmão Pedro e irmã Elza e o irmão José Reis, lá em Londrina. A irmã Ruth e filhos em Pinhais, irmão Eduardo Maia, em Santa Teresa do Oeste, irmão Joglair, irmã Teresa, irmão Geraldo, irmão Moisés e sua família, irmão José Ferreira e sua família, irmão Rubens e sua família, irmão Daniel e sua família, irmão Elismar, irmão Hélio, irmão Pedro, irmã Inês, irmão Claudemir e sua família, irmão Pascoal e sua família, irmão Wesley, irmã Teresa, irmã Graça Gregolin, irmão Ismael e sua família, irmão Davi e sua família, irmão José Galdino e sua família, todos de São José dos Pinhais. Irmão Carlos Eduardo e sua família, irmão Vinícius e família em Serra Morena. Irmão Valmir, irmã Ângela, irmão Gerson, irmã Inês e irmão Bruno. Irmão Gabriel e família, irmã Maria, irmã Luciana e irmã Noemi Balman. Irmão Olegário e família, irmão José Francisco, irmã Vilma Bonfim, irmã Clarice, irmã Ana Benedita. Irmão Valdecir, irmão Alex, irmão Ademir e família, irmão Valdinei e família, pastor Paulino, irmã Elisa, sua esposa, e a irmã Esther e o irmão Wellington em Toledo. Sempre um abraço especial, um abraço especial para os ministros que nos acompanham, né? Irmão Gentil Guilherme de Caieiras, em São Paulo. Irmão Aparecido e família em Cosmópolis, em São Paulo. Irmão Edivaldo em Itapevi. Irmão Silvio e irmã Marta em Jandira. Irmão Eber, irmã Kátia, irmã Dulce e sua família em São José dos Campos. Pastor João Henrique
e irmão Josias e família em São Paulo, capital. Um abraço ao pastor João Henrique. Irmão Jonas e família em Sorocaba. Irmão Elifas e irmã Mônica em Macaé. Irmão Francisco, irmão César e irmã Eli e família. Irmã Renata, irmã Isabelle, irmã Júlia, irmão Miguel, irmão João Paulo, irmã Zenilde, irmã Esther, irmã Adriana Lima, irmão Ricardo, irmã Esther, irmã Carla, irmão Amaraildo, irmã Poliane, irmão Salomão e irmã Samira, irmão Ney, irmã Priscila, irmã Rafaela e irmã Camila em Belo Horizonte, Minas Gerais. Irmã Lúcia, irmão Wesley Alves em Betim. Irmã Maria Antônia, irmão Luiz Carlos e família, irmão Carlos e família, todos de Contagem. Irmão Gilson Ferraz de Cristina. Irmão Jesus Freitas de Extrema. Irmão Adriano Fernandes de Birité. Irmã Elizabeth de Garapé. Irmão Arte, irmã Márcia, irmã Larissa e irmão Mateus em Upuiuna. Irmão Edson e irmã Raquel de Juiz de Fora. Irmã Mirna de Ouro Branco. Irmão Jesus, irmã Geiser, irmã Helena em Pouso Alegre. Irmão Antônio e família em Ribeirão das Neves. Irmã Ângela em Sabará. Irmã Maria Lemos em Uberlândia. Pastor, todos esses de Minas Gerais. Agora o pastor Alexander Fernandes, lá de Cariacica, no Espírito Santo. Irmão Israel Dutra em Pinheiros, no Espírito Santo. Irmão Enoque, irmã Vilcilene, irmã Lindsay Brito, irmã Odete em Campo Grande. Irmão Luiz e família em Coxim. Irmão Valdir e irmã Patrícia em Brasília, Distrito Federal. Irmão Tiago Gomes em São Luís de Montes Belos, Goiás. Irmã Raquel de Paulista, Pernambuco. Pastor Raimundo Maia, irmã Sueli, irmão Marcos e sua família em Recife, Pernambuco. Irmão Raimundo, irmão Rafael, irmã Eliane, irmã Raquel e irmã Rafaele em Teresina, no Piauí. Irmão Renato, irmão Jardiel em São Luís do Maranhão. Na igreja tivemos o irmão Eres, o irmão Guilherme, o irmão Josué Ribeiro, o irmão Valdir, pessoal da nossa equipe técnica aqui que nos auxiliou nesta noite, né, que fez o trabalho. Esses foram os nossos queridos irmãos, os santos de Deus que nos acompanharam nesta noite. Fico muito feliz por vossa audiência, que possamos continuar nesta santa comunhão, que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês nesta hora tão tremenda e tão maravilhosa que nós estamos vivendo. Todos os profetas, todos os homens de Deus do passado desejaram viver agora. Valorize aquilo que Deus deu para você. Viva a palavra de Deus, seja grato a Ele, não é? É só isso que nós podemos fazer por tão grande coisa que Ele fez por nós, não é? Não temos palavras, às vezes não temos habilidade suficiente, mas que o grande Espírito Santo possa descer, repousar em cada coração e transmitir a mensagem que nós verdadeiramente queremos passar para você. A mensagem é: anima-te, encoraja-te, porque a hora tem chegado. A hora é essa. Não existe outra era, não existe outra promessa para o futuro. A promessa é para agora. Lembre-se que eu disse no começo do programa, você tem que fazer algo. Não é? Gostaria de continuar aqui pregando para vocês, não é? Gostaria mesmo, animar vocês, tentar encorajar vocês, que vale a pena viver este evangelho, vale a pena viver essas realidades. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero vocês no próximo programa. Temos coisas maravilhosíssimas para nós falarmos aqui. Tá bem? Espero encontrar vocês. Continue orando por nós, com suas mãos levantadas, e por todos aqueles que estão carregando tão sagrada palavra nesta hora que nós estamos vivendo. Foi um prazer enorme. Até a próxima. Tenham uma boa noite. Shalom.